não me converti ao judaísmo, portanto, isto não é equipar. Os judeus, os homens, têm sempre a cara ou a cabeça tapada durante a celebração do culto, mas no meu caso é por razões de saúde que tenho mesmo que tapar a cabeça, e como o nosso Deus que sabe as coisas, portanto, estou perdoado e há tolerância em relação a esse aspecto. Queremos agradecer a Deus pelo facto de hoje podermos estar aqui com os irmãos, porque é sempre uma bênção quando nós nos encontramos na casa do Senhor e podemos servi-lo com a nossa presença, com todo o coração, como a palavra diz. Nós já vínhamos olhando para o livro de Joel, chamado Profeta Menor, como na altura introduzimos que o Joel é considerado como um profeta assembleano ou pentecostal, na versão batista mais tradicional, não é? Por quê? Porque lá em Atos, o apóstolo Pedro, no sermão do Pentecostes, chamamos-lhe o primeiro Pentecoste cristão, ele foi buscar a Joel o texto para fundamentar a mensagem que apresentou nesse dia, e com grandes resultados, como nós sabemos, mais de 3.000 pessoas sentiram-se incomodadas e expressaram que alguma coisa tinha que acontecer nas suas vidas. Mas, meus irmãos, o capítulo 2 de Joel, que há pouco lemos pouquíssimos versículos, é muito interessante. Muito interessante porque Joel mostra as duas, chamemos assim, caras, não é o termo mais apropriado, mas faces do Deus de Abraão. É um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. É verdade que se nós ficássemos apenas com o primeiro capítulo e pouco mais, poderíamos ficar assim desconsolados. Esse é o tal Deus do Antigo Testamento, na mente de alguns, que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. O Novo Testamento é o amor, Deus é amor. Escreveu João, João, o profeta do amor. Nosso Senhor Jesus Cristo pregou, ensinou, viveu o amor. Mas o Antigo Testamento enfim, aquelas matanças, as assassinas, aquelas coisas. Mas Joel mostra-nos que, embora seja um profeta considerado menor, uma divisão mais acadêmica do que outra coisa qualquer, que também o Deus de Joel é um Deus de amor. Depois de tanto castigo, de deixar tudo arrasado,
as pessoas, as plantas, os animais, enfim, podíamos chegar à conclusão assim, pronto, não há nada mais a fazer, não há esperança. Não. Joel é também o profeta da esperança. Interessante, quando nós pegamos no profeta maior chamado Isaías, com 66 capítulos, os primeiros capítulos é realmente de arrasar. Inclusive, Deus diz assim, olha, é melhor interromper os cultos, não vale a pena sair de casa e ir para a igreja. O coral, as orquestras, a música, os diversos instrumentos, é melhor parar com isso, que isto a mim já não me diz nada. Mas, a partir do capítulo 40, Isaías muda completamente, Deus muda completamente a agulha, chamemos assim, a mensagem, e começa com estas palavras: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor, consolai o meu povo. É a outra parte. Deus da justiça, início, a partir do capítulo 40, é o Deus de amor. E é por isso que alguns teólogos liberais, particularmente começando na Alemanha, passando pelas ilhas britânicas e depois atravessou para o lado Atlântico, dizem eles que, tanto, afinal, Isaías não é só um autor, mas afinal são, uns dizem que são dois, outros chegam ao ponto de chamar que são três, porque têm dificuldade de ver que um Deus que fala tanto de justiça possa também falar de amor. É pena que não vejam a Bíblia no seu todo. E, meus irmãos, então o verso 25 do capítulo 2 de Joel, aqui, 2 de Joel, verso 25. Há aqui uma afirmação clara de nosso Deus. Uma promessa de restauração, de alterar completamente o quadro. E nós já vimos, os irmãos já leram mais de uma vez, espero eu, nos dias passados, né? O que Deus disse, o que Deus fez. Mas não se esqueceu do seu povo. E restituir, verso 25, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Interessante que nos Estados Unidos da América há muita coisa ruim e também há muita coisa boa também, né? Há um ministério ligado à filantropia, portanto, a ajudar as pessoas que caíram na valeta, que caíram na sarjeta, para que, com a graça de Deus e o ensino da palavra de Deus, possam eventualmente serem levantados, recuperados. E esse ministério é apenas conhecido por Joel 2,25. É exatamente por causa daquilo que Deus promete fazer com base em Joel 2,25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Não sei se, como hoje se diz, nesta altura,
cada um de nós, ou como família, ou como igreja, ou como país, ou como continente, se ainda temos uma reste de esperança que o quadro pode mudar. Não sei se no caso da sua família você ainda acredita que a sua família pode mudar. Ou no caso do seu marido, se você é esposa, acha, se ainda acredita que o seu marido pode mudar, ou a sua esposa pode mudar, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu filho, ou a sua filha, enfim, foi para tão longe. Não fui trabalhar para a Austrália ou a Nova Zelândia, mas que, no sentido figurativo, está distante do que já esteve, já foi, que, enfim, já perdeu esperança. A gente está assim. A gente está assim. Meus irmãos, olhando para a nossa paróquia, a nossa igreja, uma igreja com 95 anos de existência. E alguns dos mais antigos dizem, pastor, aí, crianças por todo lado, enfim, ouvimos os gritos, as brincadeiras, pulavam de um lado para o outro, enfim. E eu digo assim, eu já vi isso há menos tempo. Porque quando chegamos aqui, nós atravessamos uma fase muito difícil, meus irmãos, não tínhamos praticamente nenhuma criança aqui dentro. E tivemos que organizar uma campanha de oração para que Deus nos enviasse crianças. Alguns irmãos aqui estão lembrados disso. E Deus enviou. E Deus atendeu. E houve uma altura que praticamente de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses, nós dedicávamos aqui uma criança, ou 2. A restituir-vos-ei. E meus irmãos, no dicionário, né, diz que restituir é fazer uma reposição, é como quem trabalha numa loja, né? Durante o dia os artigos vão saindo das prateleiras e no fim do dia ou à noite então vem a equipa da reposição, vai voltar a preencher aqueles espaços de onde os artigos foram saindo, e, portanto, para que no dia seguinte os clientes, quando chegarem, encontrem aquilo tudo direitinho outra vez. E pronto, É interessante, há uma cadeia de lojas neste país, e com certeza noutros, que eu acho interessante, é que a quantidade de funcionários que estão espalhados nos diversos lugares a dobrar outra vez as peças de roupa. E eu, a primeira vez quando trabalhei, eu disse assim, o patrão desta loja paga esses funcionários todos só para dobrar a roupa que os clientes desdobraram, né? E há aqueles que abusam mesmo, chegar ali, pegar e faz isso, e pronto, larga. Mas dá a ver as funcionárias outra vez com muito cuidado, a dobrar aquilo tudo, fazer a reposição. Meus irmãos, no fundo, o nosso Deus está disponível a fazer isso. Uma caia estraga, os não estraga, mas dá Deus o seu amor, vai fazer a reposição. Restituir é tornar as coisas de tal maneira que fiquem como na situação anterior. Reabilitar, recuperar o que se perdeu. Bem,
Meus irmãos, para fazer a reposição ou a restituição, em primeiro lugar é preciso identificar o que é que se perdeu. O que é que sofreu alteração. O que é que havia e deixou de haver. O que é que existia e deixou de existir. No verso 7 do capítulo 1, Joel é muito claro quando diz aqui: fez da minha vida uma assolação, tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda, lançou por terra os seus sarmentos, os ramos e embranqueceram. E por aí adiante, chegamos ao verso 9 do capítulo 1, foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor, os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. Portanto, toda uma série de coisas, situações, estados de espírito que sofreram alteração, sofreram mutação. Mas Deus está a prometer que é possível fazer a restituição. Meus irmãos, chegamos ao verso 10 do capítulo 1. Temos essas palavras que são de fato pesadas. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto secou e o óleo falta. Se calhar o pastor é que é exagerado. Mas, meus irmãos, se cada um de nós for minimamente honesto diante de Deus, reconhece que o nosso estado de espírito já teve melhores dias. É verdade. Estamos assim, não é só por causa do frio. É o frio interior. Há uma tristeza interior. Falta a chama do Espírito para infundir outra vez aquele Espírito que leva à restauração, à alegria. Nosso Senhor Jesus Cristo, lá em João 16, verso 20, olha para os seus discípulos, as portas de Nosso Senhor enfrentar a semana da paixão, e olha para eles e diz: meus amigos, né? A vossa tristeza se transformará em alegria. Jesus olha para ele e diz: eles não estão bem, estão cabisbaixos, perderam a alegria, perderam o entusiasmo. Mas o Senhor promete, porque Ele é restaurador. A vossa tristeza se transformará em alegria. Meus irmãos, quando nós estamos tão embaixo, às vezes é difícil acreditar que podemos voltar, né, a sobrenadar, tanto a vir ao de cima, a voltar a sorrir. Deus disse que as ruas de Jerusalém voltariam a encher de crianças. E Deus foi fazendo várias vezes isso.
Às vezes pode demorar. Meus irmãos, foram 430 anos no Egito. Mas Deus prometeu que os restauraria e restaurou. Quando o José estava às portas da morte, ele fez prometer à sua gente de que, olha, um dia vocês vão sair daqui e, por favor, levem daqui os meus ossos. Levem daqui os meus ossos. Meus irmãos, em Babilônia foram 70 anos. Os falsos profetas lá apresentaram outras propostas. Daí, no capítulo 29 de Jeremias, aquela famosa carta que Jeremias escreve aos exilados, em Babilônia, diz, olha, plantem, construam, casem, deixem casamento, porque ainda não é para já. Mas, quando chegou a altura, até Ciro foi chamado de meu servo ou meu Messias para aplicar este princípio de restauração por parte do Senhor. Meus irmãos, das outras vezes já falamos da receita, aquilo que é preciso ser feito por mim, por cada um de nós, para que, de facto, as coisas, a restauração se possa realizar. Deus pode. Eu não posso, o irmão não pode. O irmão não pode. Mas o Deus que fez, o que fez e faz, pode operar também. Meus irmãos, em Jó, capítulo 42, Jó, capítulo 42, é um daqueles capítulos que, pelo menos a maior parte das pessoas conhece do livro de Jó. É exemplo clássico de que, de facto, Deus pode restituir. Deus pode restaurar. Deus pode repor. Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. E eu te perguntarei e tu ensinas-me. Com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Verso 6. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei o holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveres a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildad, o suíta, e Sofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Reparem, meus irmãos, como termina. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro. Olha a posição.
a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Janima, e o nome da outra Cássia, e o nome da terceira Karen Apuk. E em toda a terra não se acharam mulheres tão famosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu os seus filhos e aos filhos dos seus filhos, dos netos, até a 4ª geração. Então, finalmente morreu, velho e farto de Deus. Meus irmãos, Deus pode restaurar esta igreja. Deus pode restaurar a sua casa. Deus pode restaurar a sua família. Não sei se acreditamos nisso ou não, mas Ele prometeu: restituir-vos-ei os anos que o gafanhoto consumiu. Que assim seja. Amém. Meus irmãos, vamos acompanhar de fé a leitura da palavra do nosso Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Começar no verso 23 até ao 29, onde, após a indicação de Paulo do que não devemos fazer, diz como devemos apresentar perante a ceia do Senhor. E diz assim, então, 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E vamos agora entoar do Hinário para o Culto Cristão a primeira estrofe do hino 516, enquanto o pão é distribuído.
em número 516 do Inário para o Culto Cristão. Vamos à segunda estrofe, enquanto vinha distribuído. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos em conjunto, lembrando o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Vamos agora entoar a terceira estrofe. Pois
saudar a todos, mais uma vez, pela